Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos de volta aqui nesse ao vivo e esse ao vivo aqui eu vou fazer um pouco diferente. Primeiramente, eu estou surpreso, positivamente surpreso, né, com a repercussão do vídeo sobre o comunicado da OMO. Né, nós passamos aí de 1.300.000 visualizações e voltamos aqui. Né, já começou a dar pau aqui. Já passamos de 1.300.000 visualizações do vídeo, e isso é um sinal muito importante, isso é um sinal muito bacana que realmente me estimulou a voltar a fazer vídeo, porque eu estava completamente desacreditado já em termos das reações das pessoas que pareciam que estavam nem aí para as coisas que estavam acontecendo. E ontem realmente, num desabafo, num vídeo despretensioso, acabou dando esse resultado, né? De mais de 1 milhão de pessoas comunicando. E isso fala muito para mim, porque isso é um sinal, isso realmente é uma audiência fiel, né? É uma audiência realmente que você pode contar ali como número, que vai ser muito bem falada, né? Então, o vídeo que a gente fez ontem reflete essa repercussão, ela acaba refletindo exatamente a vontade da maioria. Né? A maioria está com a família, a maioria está por aquilo que entende como sendo a família, a célula que vai cuidar dos seus próprios filhos. Mas eu não vou fazer esse vídeo hoje para me tornar repetitivo nisso. Eu quero falar algumas coisas e eu acho que se existe um momento em que o Brasil hoje pode se recuperar, e esse momento é agora, e eu vou explicar o porquê. Né? Não só por essa repercussão na minha página do vídeo, mas como outras repercussões de vários vídeos de várias outras pessoas, o que é muito importante, e é aquilo que eu sempre falava, né? Vou tirar aqui que já começou a dar problema aqui o Facebook, ele começa a inverter a câmera, a gente nem sabe o que acontece, mas vamos lá. Então, é muito importante realmente esse engajamento, porque isso demonstra que a maioria pensa dessa forma, né? E a maioria, em qualquer circunstância, ela precisa prevalecer, ela precisa ser respeitada. Desde uma reunião de condomínio, onde você vai e tem 50 pessoas presentes, sempre vai ser aprovado metade mais um. Isso é a maioria. Então, a maioria prevalece, a maioria sempre consegue estabelecer dita as normas e não uma minoria, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu vi durante esse período também muitos ataques contra MBL, contra Bolsonaro, contra uma série de pessoas que estão fazendo um trabalho excelente e maravilhoso pelo Brasil. Eu vou começar dizendo o seguinte: nós temos uma oportunidade grande na mão, enquanto Brasil, enquanto brasileiros, enquanto família brasileira. E a oportunidade é agora. Nada acontece por acaso e não há nenhuma situação que ocorra que a gente não possa vir a tirar proveito, né, dessa coisa. E foi assim mesmo que aconteceu nesse evento fatídico de ontem dessa empresa. Sempre surge uma coisa boa. O MBL, o Kim Kataguiri, o Holiday, e agora também o Arthur, lá do Mamãe Falei, eles têm feito um trabalho maravilhoso para o Brasil, né? De esclarecer, de se posicionar. O Holiday lá como vereador em São Paulo, o Kim Kataguiri fazendo articulação, e o Arthur indo para as manifestações, trazendo a realidade e a ignorância de uma militância comprada. Isso é maravilhoso. São 3 jovens no Brasil que estão abrindo mão, talvez, de festas, de situações que poderiam estar aí nem aí para o Brasil, estão se unindo para fazer com que o Brasil possa funcionar de uma forma melhor. Isso é admirável, né? Mas como nós estamos no Brasil, geralmente as pessoas costumam jogar para baixo. E eu vi o próprio Caetano Veloso falando do MBL, né? Criticando o MBL, falando tentando falar contra o MBL. E eu pergunto, né, literalmente falando aqui, o que o Caetano já fez pelo Brasil? Né? Vamos lá. O
que ele fez de concreto pela nação brasileira? Ele está sempre colado nos partidos de esquerda, né, pegando aquelas reberolas ali, mamando na teta, né, como sempre fez, né? E agora vem com esse papinho de censura, de que a cultura, que a arte está querendo ser processada, estão querendo calar os museus. Não, se existe algum processo, se existe alguma coisa realmente nesses últimos 20 anos que aconteceu de concreto, que tentou cercear a liberdade artística e de expressão, foi feita pela ex-mulher dele, a Paula Lavigne, na questão das biografias, que ela entrou com recurso lá para biografia autorizada, ou ninguém lembra disso. E nessa época eu não lembro de ter tido essa movimentação e nem o próprio Caetano se levantar para falar contra esse absurdo que é querer pegar uma biografia. Quer dizer, eu não posso escrever uma biografia se a pessoa não me der autorização. Isso é cercear a liberdade. Isso é fazer realmente uma censura, é estar como censor, né? Então a gente conhece bem um pouco dessa literatura, a gente conhece muito bem dessa ideologia que está por trás de um movimento. E, gente, a pena realmente é que muitos colegas não têm essa noção. Por incrível que pareça, muitos não têm essa noção, porque estão pegando a conversa pela metade. Então tá achando que é uma coisa, mas não é uma coisa. Existe uma ideologia toda marxista por trás disso, né? Para a destruição da família. Vocês sabiam que Marx, o maior, vamos dizer assim, a maior representatividade, a maior representação de poder para Marx era a família. É onde ele enxergava que a família ali constituída seria, como se diz, uma fortaleza que iria aumentar as desigualdades sociais por conta, né, dessa união do homem com a mulher, da mulher estar servindo ali como a matriarca da casa. Então isso é antigo, né, que agora está se materializando, né, cada vez mais rápido, cada vez mais forte, porque pouco tempo está restando para eles. Automaticamente todo mundo já sabe que hoje ninguém consegue enganar ninguém, né? A gente tem um recurso, audiência verdadeira, é esse vídeo que eu fiz aqui, ó, tá com 1.300.000 visualizações, não tem 24 horas, né? Isso é uma audiência verdadeira, isso é realmente um público que está interessado em fazer alguma coisa para que o Brasil possa vir a crescer e seja livre dessas situações todas. Eu quero falar também aqui do Bolsonaro, né? O Bolsonaro está lá nos Estados Unidos fazendo eu não sei se é visitando algumas situações, aprendendo, ouvindo brasileiros. Eu não pude acompanhar muito bem, que eu estou realmente bastante ocupado aqui com o meu trabalho, mas eu vi um vídeo que ele fez lá, né, praticando tiro com uma .50, e parte da imprensa aqui já começaram a deturpar, já começaram a falar um montão de coisa dele. Quer dizer, está muito bem claro hoje para a sociedade brasileira quem está do lado da população brasileira, da família, da moral e dos bons costumes. E eu não estou falando de uma moral no sentido pejorativo, aquela moralzinha de cueca, não. Eu estou falando moral pelas normas, moral por aquilo que é saudável, moral por aquilo que respeita a lei, respeita os princípios, respeita principalmente o próximo. E nós temos visto muito claramente, que todos esses movimentos que se levantam por moda ou por alguma coisa, inclusive o movimento que é esse 342, sei lá, 347, essa baboseira, eu acho uma baboseira, tá? Porque não tem nada de censura a cultura, nem a museu, nem a nada disso. Foi uma coisa isolada, pacífica, em que os organizadores erraram. E não teria problema nenhum eles chegarem e reconhecer o seu erro. Aquela criança não poderia estar naquele local, não é isso? Como também não podem fazer expressões artísticas onde você denigre a fé e a religião das pessoas. Isso não é saudável, isso não é uma coisa, no mínimo, inteligente. Mas se quiser fazer isso, ainda assim, se quiser mostrar a sua arte desse prisma, que faça com dinheiro privado e não com dinheiro público, como essas estão sendo feitas. O Brasil não vive um bom momento hoje para que se pegue um dinheiro de uma lei Rouanet, uma instituição financeira. Será que ela não teria condição de pagar por essa apresentação? Por quê? A partir do momento que a arte é feita com dinheiro público, como é o caso da arte promovida com dinheiro da Lei Rouanet, o povo tem sim direito de poder olhar e de poder criticar. A arte é para ser criticada também. Quem pode julgar a arte? Todo mundo pode julgar a arte.
Tanto quem faz quanto aquele quem vê. E principalmente aquele que está vendo e está pagando por isso, que é o nosso caso. Né? Ninguém me consultou para pegar o dinheiro, que é meu também, para fazer aquela exposição. Né? Porque se tivesse pedido autorização para mim, eu não ia deixar. Porque eu não entendo aquilo ali como sendo uma prioridade. Eu não entendo ali como sendo saudável. Ainda mais no momento que nós estamos passando como o Brasil hoje. Eu repito, e foi até citado um caso em que, na França, em Paris, os museus estão convidando as pessoas para irem ver pessoas nuas no museu. E vai ver o que aconteceu com a população parisiense. Se reuniram e fizeram boicote. Não foi assim como estão falando. Não é assim como estão falando. Não há necessidade. Não há necessidade para fazer isso. E já reparou que as pautas que dão polêmicas são sempre essas? Contra a família, contra a criança, ou contra uma representação que vai agredir alguém. Nós não estamos falando aqui de uma peça teatral, por exemplo, que vai colocar no palco a questão da corrupção de Brasília e passa dos limites. Não, não é isso. São sempre pautas que realmente agridem as pessoas. E eles que falam tanto, né, de agressão, são todos os mimimi, né? A geração do mimimi, essa geração de esquerda, né? Não pode fazer nada, que isso é bullying, isso é homofobia, isso é não sei. E eles são os que mais agridem. Se você pegar o canal acompanhar o Arthur lá do Mamãe Falei, quando ele vai na manifestação para registrar, ele toma porrada na cara. Ele é agredido, chutado, tentam quebrar a máquina dele. Isso aí é a democracia. É a democracia que nós, como brasileiros, precisamos interromper agora. E nós temos uma grande oportunidade. Por isso que eu falo desse vídeo dessas pessoas. Eu queria conclamar nesse vídeo aqui, e se você é seguidor dessas pessoas aqui, chame ele. A gente pode se organizar. Por exemplo, o MBL, a gente pode se unir com o MBL, o Nando Moura, que faz um trabalho excelente no YouTube. Você que não conhece o Nando Moura, entra aí no YouTube, se inscreve no canal dele. É um conteúdo muito bom. O Nando Moura é músico, é um professor de guitarra, é um cara muito conceituado, muito inteligente e tem colocado a sua vida à disposição para poder formar pessoas, informar pessoas. Ele não tem a menor necessidade de fazer isso. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Olha só, MBL, mais o Nando Moura, mais 1 milhão de pessoas. Eu falo os próprios seguidores do Bolsonaro, o pessoal que é afeiçoado com o Marco Feliciano, que também é um defensor da família, com o Magno Malta, com o Silas Malafaia. Nesse momento agora aqui, não é um momento mais da gente ficar brigando porque quem tem mais razão. Não. Essas pessoas que eu estou falando aqui lutam pelas mesmas coisas. Podem divergir em alguns pontos. Por exemplo, o Arthur, do Mamãe Falei, tem uma visão sobre aborto que eu não tenho. Mas isso não me faz inimigo dele. Eu tenho certeza que se nós formos para um debate, né, automaticamente ele vai conseguir conversar e dialogar comigo, pontuando o ponto de vista dele. E eu vou ter ouvido para ouvir, discernir e poder trocar ideia, de repente até mudar minha opinião, por que não? Né? Porque isso é uma democracia. Isso sim é uma democracia. É você exercer o seu direito de falar, enquanto a outra pessoa também tem o seu direito de falar, e há ponderações. Tem coisas que você vai comprar como ideia e tem coisas que não. Isso faz parte do processo, não é? Mas não é por isso que me faz ser uma pessoa que tem a aversão, que eu não consiga dialogar. E você já viu em algum momento algum diálogo com essas pessoas? São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. A gente tem feito vídeos aqui há mais de 2 anos. São sempre as mesmas pautas. São sempre as mesmas pessoas. Só que disfarçadas, eles vão migrando. Eles vão ora num caso, ora no outro. Somos todos... Como é que foi o processo que teve lá? Mexeu com uma, mexeu com todas. Não é isso? Aí logo depois aparecem várias situações onde outras mulheres são agredidas, muito pior, e ninguém fala nada. Então, não é um processo, né, que se forma para defender realmente os interesses da nação. Não. Todo esse movimento, ele tem um viés político. Todo ele tem um viés político. E se você não acordou para isso ainda, é a hora de acordar. Porque a hora agora é a hora de poder pegar as armas que nós temos,
que é a internet, que é a nossa exposição, e poder combater de uma vez por todas esse movimento que já encheu o saco. A ponto de agora das empresas estarem se prontificando e quererem doutrinar a forma de você educar seu filho, a forma de eu comer. Daqui a pouco vão entrar aqui em casa e vão falar, você não pode botar mais essa roupa, porque essa roupa vai agredir o seu vizinho que está lá naquele prédio. Se nós não fizermos agora essa movimentação, isso vai acontecer, porque isso está cada vez pior. Então eu convido aqui o MBL, o Nando Moura, Bolsonaro, Magno Malta, todos os amigos da nação, o pessoal do Terça Livre, que tem feito um trabalho maravilhoso lá com o Alan, com os rapazes lá, fazendo um trabalho elucidativo, também o próprio Gustavo, que está nos Estados Unidos, tenta revelar as coisas também pertinentes ao Brasil. Tem muita gente fazendo coisa na internet, mas só que está todo mundo remando cada um para um lado. E se todo mundo remar para o mesmo lado? E se fizer um grupo, o Danilo Gentili é outro que vive tomando porrada de tudo quanto é lado. Mas é o único dessa geraçãozinha, né, que veio da mesma época que ele, do humor e tal, que se pronuncia. E aí está sendo toda hora reprimido. Quer dizer, quando o Danilo Gentili fala, toda hora tem uma repressão pro cara. Recebe notificação disso, daquilo, porque ele não pode falar. Que censura é essa? Que todo mundo reclama que não pode ter, mas que eles são os primeiros a praticarem. Vocês entendem como é que o viés é ideológico? Então convido Danilo Gentili, a todas as pessoas de bem que queiram a vida normal. O que eu estou falando aqui não é uma vida em que as pessoas têm que odiar um, odiar o outro, ou radicalizar, porque não pode, não. A questão homossexual está muito bem resolvida. Ninguém tem problema nenhum com a opção sexual de cada um. Ninguém tem. E, pô, eu tenho 3 filhos aqui. Tenho amigos das minhas filhas que são. Eu trabalho com vários homossexuais e nunca tive problema com isso. Minhas filhas nunca tiveram problema com isso. E qual o problema disso? Não, é porque o viés ideológico quer colocar um contra o outro. Quer dizer que, não, porque tem que ter mais direitos e direitos e direitos. Vocês já pararam para pensar no que pode acontecer, por exemplo, se essa ideologia de gênero passar? E eu, por exemplo, sendo homem hoje, amanhã resolvi acordar igual... Eu quero ser a Renata agora. Agora eu estou com 43 anos e acordei Renata. Hoje eu sou a Renata. Aí eu meto a porrada numa mulher e vou lá pra delegacia. Aí quando eu chego lá, a mulher, eu quero falar da Maria da Penha. Aí eu vou falar, você não pode falar da Maria da Penha porque hoje eu sou Renata. Entenderam como é que isso não dá? Isso não dá nem para organizar uma sociedade quando você perde o gênero, sem falar na aberração, né, intelectual que isso ocasiona. Né? Então vocês já entenderam como é que está a situação? Tudo é viés político. Tudo é viés político. Eles estão trabalhando 24 horas por dia para poderem implementar as suas pautas no Brasil, agora de uma forma muito mais agressiva. Porque agora até as emissoras estão se pronunciando descaradamente. Descaradamente. E as empresas que investem dinheiro em publicidade nessas emissoras também estão fazendo a mesma coisa. Porque acharam que isso não ia ter eco. Só que a população e a sociedade está combatendo. E nós somos muito... Entendam bem uma coisa aqui. Nós somos muito mais fortes do que qualquer emissora, do que qualquer empresa que se levante. Nós somos o Brasil. Se nós nos unirmos, você imagina, juntar Nando Moura, MBL, Bolsonaro, Magno Malta, Silas Malafaia, o pessoal do YouTube que está trabalhando, Terça Livre, você chamar o Constantino, o Rodrigo, juntar todas as forças que estão separadas hoje para uma grande confluência de mídia, informando a população, e aquelas pautas que são pautas que realmente ainda não há uma concordância, por exemplo, o aborto, que eu sou contra, totalmente contra, mas tem um desses movimentos, que tem uma visão diferente. Né? Mas que a gente não perca a possibilidade do diálogo para ouvir o porquê que essas pessoas pensam daquela forma, entende? Como é que o diálogo fica sendo muito mais interessante. Quem vai ganhar com isso é o Brasil. Quem vai ganhar com isso somos nós. Hoje em dia, essa coisa toda da defesa do que é errado
e da condenação daquilo que é certo, precisa acabar no Brasil. Precisa acabar no Brasil, né? Então, para aquelas comunidades, eu costumo falar isso e sempre falo isso. Eles falam que adoram que as minorias, O que as minorias têm hoje no Brasil de concreto? O que as minorias têm no Brasil hoje de concreto? Qual foi o trabalho relevante? Qual foi a questão cultural, a questão educacional que aconteceu no Brasil nesses últimos 20 anos? Eu não estou falando só do governo do PT, não. Eu estou falando desde que entrou as diretas. Dali para frente, o que foi de relevante que aconteceu no Brasil? O que foi que aconteceu de relevante no Brasil em educação? Nada. Nunca aconteceu nada. Você vai na periferia, você vai nas comunidades e você vê o quê? Sempre a mesma coisa. Descaso, ruas que não tem asfalto, falta de saneamento básico, não tem cultura, não tem esporte, não tem lazer. Exceto em algumas comunidadezinhas. Por quê? Alguma coisa tem que funcionar. Porque senão vai pegar mal. Né? Então, quando invadiram o Alemão, né? Chegaram lá, invadiram, e aí o que acontece? Bom, se a gente não fizer alguma coisa aqui no Alemão, né? Vai pegar mal, porque fizemos um escarcéu aqui, né? Invadimos aqui, demos aquela conotação de que agora o Brasil e o mundo vai estar todo mundo livre, né? E a criminalidade só aumentou, só voltou, morre mais gente no Brasil, são mais de 70 mil mortos por ano. Estamos diante de uma guerra, né, de 2 guerras aí do Iraque por ano. Eu já falei sobre isso também. Mas o que foi feito de relevante para a comunidade? O que essas pessoas que reivindicam toda hora por cultura, por que não abriram mão de seu cachê, né, para poder aceitar uma caravana vindo lá do Complexo do Lins? Eu nunca vi ninguém oferecer porra nenhuma lá para a comunidade. Nunca ofereceu. Voltamos aqui. Então, por que não fizeram essa abertura, abriram mão de, por exemplo, receber, né, pelo menos, porque quando você pega o recurso na Lei Rouanet, que é autorizado lá para você captar na empresa, a empresa deposita para a pessoa e ela não precisa cobrar ingresso, e eles cobram o ingresso. Isso está errado, porra. Isso está errado. Eu não sou corporativista, não, porque eu sou artista e não vou denunciar. Tem que denunciar, porra, isso está errado. Você não pode cobrar 2 vezes sobre uma coisa. E se você quisesse fazer algo relevante para poder levar a sua arte para os lugares, né? Porque a prerrogativa agora foi essa. Pessoas que nem viram a exposição, pessoas que nunca foram, estão julgando. Claro que nunca foram. Pega uma família de 4 pessoas e tenta ir no teatro, no Leblon, para você ver quanto é que vai custar. Vê se dá para ir. Eu desafio aí uma família que ganha 2 salários mínimos conseguir ir ao teatro. Com 3 filhos. Não tem condição. O cara não tem dinheiro para ir. Porque o teatro ainda é uma coisa cara no Brasil. É muito caro. Então não é assim também não. Então se vocês estivessem preocupados muito com a cultura, poderia ser feito muitas outras obras, muitas outras coisas. E eu aqui não estou falando de quem faz, não. Tem muita gente que faz. Tem muita gente realmente enganjada que se submete a fazer coisas, às vezes até empata dinheiro. Tira do próprio bolso para fazer. Né, por conta de coisa, e faz contrapartida social. Eu não estou falando dessas pessoas, mas eu estou falando da grande maioria, que só se elocupleta, fica se beneficiando com as coisas, com o glamour das coisas todas. Então, pera lá, que movimentação é essa aí? Que movimentação? Está na hora da gente falar, de rasgar o verbo. São as mesmas pessoas, é uma panelinha, entendeu? É uma panelinha que não abre guarda. Não abre guarda para nada, estão sempre ali pegando as melhores verbas, as melhores situações. É isso que acontece. Então não venha me dizer que não, porque agora estão querendo calar a voz. Não estão querendo calar nada. E nós, agora, o momento, nós, quando eu falo, é Brasil. Eu não estou falando de mim, da minha profissão. Não, eu estou falando como pai, como brasileiro, como uma pessoa que está indignada, que não aguenta mais. O Brasil hoje ficou uma coisa insuportável para você conviver, para você se relacionar. Você coloca uma posição sua, né? As pessoas já te chamam de lixo. Né? Porque você não pode mais ter opinião, mas por quê? Isso movimentado por essa ideologia. Essa ideologia trouxe para cá, trouxe para o Brasil muita coisa ruim. Mas a culpa toda é nossa. Mas cabe a nós agora consertar, e eu acho que dá para consertar. Se unirmos as forças agora, 2018 está ali na frente.
2018 está logo ali na frente. Se a gente não se unir agora, enquanto população, enquanto sociedade, consciente do que a gente está fazendo, continuar o repúdio a essas empresas, a essas pessoas, a essas ideologias, seja lá de que lado for, a gente precisa salvar ainda, porque dá tempo, ainda dá tempo. Eles não consolidaram ainda o plano que eles queriam. O plano que eles queriam não foi consolidado. Ainda dá tempo da gente recuperar o Brasil. Ainda dá tempo, se cada um prestar atenção, o tempo que gasta na internet, podendo fazer a sua parte. Isso vai dar muito fruto. Isso vai dar muito fruto. Desde que eu parei de fazer os vídeos de política, que eu não aguento mais, né? Eu acho que essa parte aí já tá cansativa também. Eu não via uma movimentação tão grande, um engajamento tão grande agora. É sinal que nós queremos família, nós queremos um Brasil saudável, sadio. Os nossos jovens, gente, eu tenho filhas, adolescentes. Vocês não têm noção do que está acontecendo nos colégios. A doutrinação constante. Estão roubando a capacidade de formação de personalidade dos nossos jovens. Eles querem meter a mão em tudo, eles querem entrar na mente das pessoas e dos jovens. E algumas vezes eles estão conseguindo. Então, a hora de romper é agora. E começa com boicote. É boicote, sim. Se a empresa lá colocou o produto e está enganjada nisso, não compra. Não compra o produto. Não compra, tem que boicotar. É assim que funciona. Como foi o caso lá da França, que foram tentar implementar esse venha ao teatro que vai ver todo mundo. Já reparou que é tudo a mesma coisa? Não tem outra pauta, não tem outra... Será que só as pautas que denigrem as pessoas são as pautas mais interessantes? Né? Ficar pelado. Isso tem sempre um cunho sexual, tem sempre um cunho de agressão, porque se você destrói a família, destrói os princípios de religião que elas têm, as suas crenças, acabou a sociedade. E aí você destrói também o gênero, você destrói o sexo masculino e feminino, e aí você acaba a sociedade de vez, é o que eles querem. Isso é plano de Marx, sendo executado não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Só que aqui pega mais rápido. Porque nós somos uma sociedade que, né, a gente tem uma característica também de meio de preguiça. Então a gente tem uma oportunidade boa. O meu recado hoje é isso. MBL, parabéns pelo trabalho, mas é hora de unir, sabe? Nando Moura, vambora, Danilo Gentili. E a gente precisa falar dessas pessoas. O Magno Malta, o Bolsonaro, essa galera que tem lutado aí para permanecer ainda os valores, tomando porrada de tudo quanto é lado. Mas esses são brasileiros que querem um Brasil melhor. Você não tenha dúvida. Você não tenha dúvida disso. Só um idiota não consegue analisar o que é óbvio. Né? Só um imbecil não consegue discernir as coisas que estão acontecendo no Brasil. E olha, essa característicazinha é antiga. É antiga de você pegar uma pauta, aí você convoca a classe artística e depois você bota uma figura como a dona Fernanda Montenegro, que eu admiro muito como artista, para dar a sua opinião como se aquilo ali pudesse chancelar qualquer coisa. Me desculpa, meus amigos, essa época já acabou. Já com todo o respeito que eu tenho à dona Fernanda Montenegro, e é um respeito enorme. É realmente uma atriz fantástica, é um ícone, mas não adianta. Dona Fernanda Montenegro não vai resolver os problemas da família brasileira, né? Nem pontualmente, nem ninguém, nenhum dos amigos ali, dos colegas ali vão conseguir resolver. Tá? Então não tem censura, não tem nada e não adianta colocar. Pode colocar o Papa Francisco ali para dar um depoimento a favor de uma ideologia de gênero que não vai colar. Pode botar o Papa Francisco ali para falar qualquer pauta a respeito de algo contra a família ou querer inventar uma história que não vai colar. Nós estamos hoje muito bem munidos de informação. A informação hoje corre como um rastilho de pólvora. Então não tem como. Eu estou esquecendo aqui a Joyce, tem feito um trabalho bom também. O Cláudio Tognoli, que é outro que eu admiro, um estudioso, um cara que abre a boca para falar coisas sensatas. Né? Então é isso. Eles tentaram assassinar a reputação ao longo desses anos de muitas pessoas que pensavam, muitas pessoas que poderiam agregar muito conhecimento e qualidade para o Brasil, como o próprio Dr. Enéas. Né? Levaram para a chacota, assassinaram a reputação dele, colocando o Dr. Enéas como se fosse um ícone quase do deboche.
né, que as pessoas debochavam do Dr. Enéas. E olha quanta sabedoria, quanto conhecimento esse homem carregava. E o Brasil poderia ter usufruído dessa experiência, dessa sabedoria. E hoje, com certeza, se nós tivéssemos um Dr. Enéas, tivéssemos eleito um Dr. Enéas melhor desenvolvida, né, quanto a gente não teria ganho com o Dr. Enéas. E naquela época, o que aconteceu? Né, assassinaram a reputação dele, né, colocaram ele como motivo de chacota no Brasil. Mas isso é uma ação orquestrada, isso não é de hoje, isso não é de amanhã, isso foi sempre, só que agora eles estão vendo que a coisa não é mais bem assim. Nós temos a audiência, nós temos a voz, nós temos o comando do controle, nós temos tudo, não é isso? Então a gente tem que utilizar as nossas armas, que não são armas como as deles, da intolerância, do ódio, não, mas a arma da inteligência, para poder combater essa ideologia que tentou, né, que está tentando, de qualquer forma, em quase que um suspiro desesperado, de poder fazer morada aqui no Brasil. Junto nós somos muito mais fortes. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo para o MBL, para o Nando Moura, para essa galera toda aí do bem, para o Danilo Gentili. E eu proponho aqui uma reunião com essas pessoas, a gente se unir, fazer um grupo, né, e poder se unir e pensar alguma coisa, pensar Brasil e comunicar coisas interessantes para o Brasil nas redes sociais, nas mídias sociais, e vocês apoiando com o compartilhamento, com a troca de ideias, a gente criar realmente simpósios, né, criar debates saudáveis, onde todos possam falar e todos possam ser ouvidos, porque é isso que falta, né? Os que reclamam de intolerância são os mais intolerantes, e se você não concorda com alguma coisa, você é fascista. Nós temos agora a oportunidade na mão. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Muito obrigado e repito, juntos somos muito mais fortes.